Boa tarde a todos. Hoje, dia da Santíssima Trindade, vamos interceder a Santíssima Trindade, fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje vamos falar da mediação dos santos, na página 225 do nosso livro. Alguns não têm esse texto, que eu tirei cópia, mas eu não tive tempo de entregar. A mediação dos santos é a intercessão dos santos. A gente vê, por exemplo, no Êxodo, quando Moisés pede a Deus, lá no Monte Sinai, quando ele recebeu os 10 mandamentos, ele pede que Deus esteja sempre junto com o povo que ele escolheu. Isso é uma intercessão. Moisés foi intercessor nesse momento. E a gente pede muitas vezes aos nossos santos de devoção que intercedam por Deus para nós. Os santos não realizam milagres, só quem realiza milagre é Deus. E através disso a gente pode pedir aos santos de devoção, a Nossa Senhora, que possa interceder junto ao Pai por nós, para a realização de uma cura, auxiliar no momento de aflição. Para todos os momentos difíceis, a gente pode recorrer aos nossos padroeiros, nossos santos de devoção, por essa intercessão, essa mediação dos santos. Então, no apêndice 4, na página 225, a gente tem o seguinte texto: a mediação dos santos. Orai uns pelos outros, para serdes salvos, porque a oração do justo, sendo fervorosa, pode muito. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. São Paulo, na mesma carta em que declara Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, indica também os mediadores secundários. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Que diz: recomenda que façam preces, orações, súplicas e ação de graças por todos os homens. Pois fazer orações por outros é de fato ser intercessor e mediador entre Deus e os outros. A própria Bíblia aplica o título de mediador também a Moisés. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 5. Eu fui naquele tempo intérprete e mediador entre o Senhor e vós. Quando a Sagrada Escritura diz que Deus é o único caminho entre os homens e Deus, não quer dizer que entre os homens e Deus não possa haver intercessores. É claro, só Jesus é o intercessor entre nós e Deus Pai, mas não significa que que entre nós e ele não existam pessoas que o conheceram, amaram e serviram de forma exemplar. É por isso que a doutrina católica chama Nossa Senhora de Mediatrix et Christum Mediatorium, isto é, medianeira junto a Cristo mediador. Deste modo, Cristo fica como o único mediador entre Deus e os homens, e a Virgem Maria fica como uma medianeira junto a Cristo. O poder de interceder está expresso em diversas passagens das Sagradas Escrituras, como nas bodas de Caná, onde Nosso Senhor não queria fazer o milagre da transformação da água em vinho, pois ainda não havia chegado sua hora. E o que nós temos a ver com isso, com a falta de vinho, fala Jesus. Bastou Nossa Senhora pedir para que seu filho fizesse o milagre, que ele adiantou sua hora para atender à intercessão de sua Mãe Santíssima.
Que tamanho poder de intercessão tem Nossa Senhora! Fazer com que assim Deus, por assim dizer, mudasse seus planos. É tal o poder de Nossa Senhora que a doutrina católica a chama de onipotência suplicante, ou seja, aquela que tem, por meio da súplica a seu Filho, o poder onipotente. Existem diversas passagens da Sagrada Escritura em que Deus só atende por meio da intercessão dos santos, como no caso de Jó, capítulo 42, versículo 8 a 10, em que Deus expressamente mandou que o fiel pedisse através de seu servo Jó. Ora, é natural que Deus atenda aqueles que estão mais perto dele do que aqueles que estão mais distantes. Quanto maior a virtude de uma pessoa, tanto mais perto de Deus ela está, e tanto mais pode interceder por nós. Portanto, fica comprovado que é útil a intercessão dos santos junto a nosso Senhor Jesus Cristo, único mediador entre os homens e Deus Pai. Aqueles que vêm a falecer não dormem após a morte, pois Deus é Deus dos vivos e não dos adormecidos. Eis alguns exemplos de passagens que demonstram a falsidade do argumento daqueles que defendem a tese de que os homens estão dormindo após a morte. Por exemplo, na parábola do rico avarento, este pedia após sua morte para voltar à terra para avisar os seus amigos. Isso está em Lucas capítulo 16, versículo de 19 a 31. Como um ser que dormia poderia pedir para interceder pelos seus? Outro exemplo, Jesus pregado na cruz diz ao bom ladrão: em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Ele estava no tempo vivo quando disse essas palavras, indicando a morte próxima de São Dimas e a entrada deste primeiro santo canonizado da Igreja. Em outro trecho, quando discutia com os saduceus quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus nos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Isso está em Mateus capítulo 22, versículo 31 a 33. Logo, Abraão, Isaque e Jacó estão vivos e não adormecidos. Um outro exemplo ainda. No Novo Testamento, é nítida a afirmação de que, após a morte, os justos gozam de vida consciente e bem-aventurança. Assim, São Paulo desejava morrer para estar com Cristo, o que lhe pareceu melhor do que ficar na vida presente. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Sinto-me num dilema. Meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isto me é muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 23. E outro exemplo ainda. Em Apocalipse, versículo 6, versículo de 9 e 10, diz: os mártires junto ao altar de Deus nos céus clamam em alta voz: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Sendo assim, podemos dizer que os justos estão conscientes após a morte. A palavra dormir é utilizada no sentido figurado, significando aqueles que morreram. Assim como em outro trecho, a palavra despertar significa, na verdade, ressuscitar. E como forma de deixar isto mais claro, podemos citar, por exemplo, quando Jesus dizia que pelos frutos conhecereis a árvore. A qual árvore ele está se referindo? Certamente é uma expressão em sentido figurado.
Ele está dizendo que pelos frutos, boas obras, conhecereis a árvore, quem de fato é a pessoa, a instituição, etc. A intercessão dos santos após a morte. Alguns exemplos de intercessão após a morte. Os santos são como os anjos de Deus no céu. São Mateus 22:30. Zacarias diz que o anjo intercedeu por Jerusalém ao Senhor dos Exércitos. No Apocalipse, os mártires, junto ao altar de Deus nos céus, clamam em alta voz: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Todos esses trechos demonstram inequivocadamente a intercessão dos santos após a morte. O arcanjo Rafael diz a Tobias: Quando rezavas com lágrimas e sepultavas os mortos, eu oferecia tua oração a Deus. Tobias, capítulo 7, versículo 12. São Paulo, na mesma carta que declara Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, indica também mediadores secundários. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Recomenda que façam preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pois fazer oração por outros é de fato ser intercessor e mediador entre Deus e os outros. A própria Bíblia aplica o título de mediador também a Moisés, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 5. Eu fui naquele tempo intérprete e mediador entre o Senhor e vós. Então, no momento que nós fazemos a nossa oração, pedindo a intercessão de Nossa Senhora ou de algum santo pela saúde de uma pessoa da nossa família, do nosso círculo de amizade, nós estamos sendo intercessores. Então, nós podemos interceder pelos falecidos da nossa família quando rezamos por todos os falecidos da nossa família. Nós, então, somos intercessores nesses momentos. Cada um de nós podemos ser intercessores e interceder junto a Deus através dos santos. Terminando o nosso encontro, o Senhor sempre orienta e chama, mas se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a sua voz, ninguém mais se apercebe dela. Mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar. Palavras de São Padre Pio. Então, espero estar atendendo e até a próxima. Uma boa tarde.